Graça e paz, irmãos. Vamos curvar a nossa fronte diante de Deus, suplicar a bênção dEle. Nós te damos graças, Senhor, por esse dia, graças por Tuas misericórdias que se renovaram conosco hoje de manhã, pelo privilégio de podermos viver este dia, conhecendo o Senhor, conhecendo o perdão dos nossos pecados por causa do sangue do Senhor Jesus que foi vertido por nós. Senhor, nós nos reunimos agora no nome do Senhor Jesus. E, Senhor, Tu disseste que onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, ali o Senhor está no meio. E nós queremos reconhecer a Tua presença e pedir que Tu faças conosco hoje de manhã a mesma coisa que fizeste com os 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Que o Senhor nos exponha as Escrituras, que o Senhor nos abra o entendimento, que o Senhor aqueça o nosso coração, avive a nossa fé. Tu que és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que vive pelos séculos dos séculos. Tu, Senhor Jesus, que foste morto, Tu que foste enterrado, sepultado, e no terceiro dia Tu ressuscitaste, vives, Senhor, pelos séculos dos séculos. Hoje de manhã, erguemos os nossos olhos da fé a Ti e pedimos que faças isso, Senhor. No Teu nome nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos, desde o domingo passado, o pastor Marco começou a tratar dos decretos de Deus. Na verdade, o título é no plural, os decretos eternos de Deus. E esse é um assunto bastante difícil. É um assunto que exige da nossa parte não muito intelecto, mas um coração simples para aprendermos da parte de Deus. É algo que as Escrituras ensinam e por isso nós precisamos estudar esse assunto dos decretos de Deus. A nossa confissão de fé, ela fala sobre os decretos de Deus, também se fala sobre, é a mesma coisa que quando falamos sobre Deus ser soberano, é o mesmo assunto, e é um assunto que nos pega em cheio, né, que nós precisamos nos aproximar com atitude simples, atitude de criança, uma atitude infantil mesmo, de ouvir o que as Escrituras dizem. Cada um de nós tem certas ideias, e quando nós nos convertemos, nós nos voltamos para Deus, nós precisamos aprender o que as Escrituras dizem. A gente às vezes não faz essa distinção muito bem. Então a gente vive, às vezes, entra na vida cristã e continua pensando de certas formas, que são formas antigas de pensar. Mas quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados a conhecê-lo. E quando se trata de Deus, nós sempre temos que voltar para as Escrituras. Tudo que nós conhecemos de Deus está aqui. Tudo que Deus se dignou a revelar de si mesmo está nas Escrituras. Então, por essa razão é que nós temos que ler as Escrituras com regularidade. Cada um de nós lê todos os dias, não é a questão de ler muito, mas ler constantemente, para nós aprendermos o que as Escrituras ensinam. Eu vou ler o que está aqui, que talvez são palavras que não são do dia a dia nosso, mas vamos tentar destrinchar isso depois. Deus decretou todas as coisas. Decretar é determinar, é ordenar todas as coisas, porém de um modo
em que em nenhum sentido é autor do pecado, nem se torna corresponsável pelo pecado, nem faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Pelo contrário, essas causas secundárias são confirmadas, e em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas e o seu poder e fidelidade em fazer cumprir seu decreto. É bastante, né? É uma coisa densa, uma coisa bem, por ser já uma confissão de fé, ela é colocada de uma forma densa. É a mesma coisa que você chegar no livro da Constituição, cada lei, ela é colocada de uma forma que depois precisa ser destrinchada, ela precisa ser igual você repartir em pedaços menores para poder absorver isso, né? Eu vou só explicar, ou talvez não seja o seu caso, mas talvez você não entenda, ou outras pessoas podem não entender. Duas vezes é falado aqui de causas secundárias. O que é uma causa secundária? Esse é um conceito que é pouco divulgado, pouco falado nos púlpitos hoje em dia, mas isso é fundamental. Se tem causa secundária, tem causa primária. E são essas duas coisas que precisam ficar muito claras em nossa cabeça. Causa primária é o próprio Deus. Ele, que nós vamos ver, Ele é o que reina, governa, determina. Ele é a causa primária. Causas secundárias são todas as outras causas que nós enxergamos, que nós conseguimos ver. Pensa num jardim bonito, está ali florido, bem cuidado, a grama cortada e tal, tudo. A gente normalmente elogia a causa secundária, o jardineiro. A gente fala, nossa, mas o senhor cuida muito bem, o senhor tem uma habilidade imensa. E a gente esquece a causa primária, que faz crescer aquela grama, faz crescer e pinta e embeleza aquela flor, aquela joaninha que está ali. A gente esquece aquele que nós não vemos, mas que é o causador e que é o que faz as coisas acontecerem. Fica um pouco mais claro? Então, a causa primária, aquele que é o Criador. O apóstolo Paulo põe isso numa outra forma, na primeira carta aos Coríntios. Ele diz que ele plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. A causa secundária é você que vai anunciar o evangelho. É o outro que ora pela pessoa. Mas quem dá o crescimento e quem opera no coração, aviva a fé, desperta a fé, concede a fé e o arrependimento, é Deus. Não é a pessoa. Então, nós confundimos isso muito, mas isso é essencial na vida com Deus. A causa secundária nós enxergamos, a causa primária é pelos olhos da fé. A causa secundária é pelos olhos da nossa carne, que nós conseguimos apalpar, cheirar, ver, né? Agora, Deus decretou todas as coisas. Isso é uma coisa vasta, imensa, que Ele decretou, que Ele ordenou todas as coisas. Por que você acha que Deus fala? Ele diz, olha, vai acontecer isso, isso e isso lá no futuro. Ele não está chutando. Ele não está dando um palpite. Não, porque essa doutrina dos decretos de Deus, nós vamos ver depois nas Escrituras, mostra que Deus governa todas as coisas. Alguém já disse, fez uma comparação, que ainda é uma comparação, ela não é digna de tudo que Deus é.
Mas, por exemplo, você pega uma folha e desenha 2 linhas ali na folha e põe uma formiga em cima da folha. E você vai chacoalhando a folha de tal forma que a formiga fique ali dentro. Isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa relativamente simples que nós conseguimos fazer. Mas pensa num formigueiro inteiro, numa correição de formigas, aí um número infinito de formigas sendo controlado e dirigido para andar dentro daquelas linhas. Essa é uma coisa mal comparada, mas é mais ou menos isso que Deus faz com que a história da humanidade seja regida, que Deus rege, governa, controla a história da humanidade. Agora, isso, com certeza, nós precisamos nos achegar dessa verdade das Escrituras com espírito humilde, com coração, com a mente aberta para aprender o que as Escrituras dizem e nos ensinam. E há um perigo de nos aproximarmos dessa verdade de uma maneira filosófica, de começarmos então isso, aquilo e tal. Não, nós temos que tomar muito cuidado. A nossa mente não vai absorver nem entender o que significa tudo isso. E eu gosto muito de uma palavra de João Calvino. Eu tenho copiado aqui, eu vou ler para vocês. Quando ele está comentando, não precisa abrir sua Bíblia, é só para mencionar. Ele está comentando Romanos 9:14, aquele capítulo 9, que fala sobre a escolha de Deus, a eleição de Deus. É um assunto de extrema importância, é um assunto difícil, é um assunto que nos põe no pó. Mas Calvino, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que esta seja a nossa regra santa. Não procurar saber nada mais, senão o que a Escritura nos ensina, onde o Senhor fecha seus próprios lábios, que igualmente impeçamos nossas mentes de avançar nem um passo mais. Essa é a atitude com que devemos nos aproximar desta doutrina dos decretos de Deus, de que Ele decretou, que Ele determina todas as coisas. Então, onde nós só devemos ir até onde as Escrituras nos ensinam. Passando disso, nós temos que refrear a nossa mente. Eu percebo que muitas pessoas, e isso é comum em cada um de nós precisamos aprender, trazer a nossa mente debaixo da obediência de Cristo e não deixar a mente correr. Então isso, então aquilo. E se isso, e se aquilo. Não, fica naquela simplicidade daquilo que as Escrituras dizem, daquilo que a Escritura diz, quanto a esse ensino sobre que Deus decretou todas as coisas. E hoje, nós vamos especialmente tratar da parte em que Deus não se torna, Ele não é autor do pecado e nem se torna coautor do pecado, corresponsável, pelo pecado. E nem faz violência à vontade de suas criaturas. Ele permite que o ser humano decida, tome as suas decisões. Não é uma coisa, nós não somos autômatos, nós não somos robôs. Nós podemos escolher entre vir aqui ao culto, à reunião, ou ficar em casa. Temos essa liberdade de escolher. Não é Deus que vai nos forçar a vir ou forçar a ficar. Existe essa liberdade. Existe a liberdade de eu escolher pecar ou não
escolher pecar. Esse é um assunto que nós não vamos poder tratar numa simples aula como esta, uma simples reunião como esta, mas existe, o ser humano tem liberdade de escolha, ele pode escolher. É um escravo do pecado ou é um escravo do Senhor, mas dentro dessa escravidão existe liberdade. Mas nós vamos ver como Deus ele domina essas coisas todas sem fazer violência contra a autonomia ou a liberdade de escolha do ser humano. Isso é demais para você? Para mim é. A minha mente não alcança isso, mas é isto que as Escrituras ensinam. E nós vamos começar a ver alguns textos. Vou pedir que você abra a Bíblia em Efésios, capítulo 1, os versículos 10 e 11. Nós estamos pegando os dois versículos no meio de um contexto, mas eles nos trazem essa ideia do governo de Deus, de quem Deus é. Ele diz assim, o verso 10, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, no final de todas as coisas, ele vai convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele está falando do cosmo todo, do universo todo. Nele, digo, no qual, em Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, segundo o propósito daquele de Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui fica claro que Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade. Não há nada que fuja do controle de Deus. Nada, absolutamente nada. Isso é uma visão geral, uma visão de quem Deus é. Os nossos maiores problemas, a nossa maior dificuldade na vida cristã é que nós, às vezes, nós partimos de nós mesmos. E aí nós começamos a procurar livros que falem assim, como resolver tal e tal problema, como resolver isso e aquilo. Então, nós somos centrados em nós mesmos. Esse é o nosso grande problema, porque por natureza nós já somos centrados em nós mesmos. E a solução da nossa dificuldade, das nossas dificuldades, não está em saber como fazer isso, como fazer aquilo. O que nós precisamos aprender é quem Deus é. Aprender que Ele está sentado num trono e que governa todas as coisas. Por isso que no primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a melhor tradução da Bíblia. No princípio, Deus. Primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre isso, eu pensei, qual a diferença? A minha tradução diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a pessoa disse, a melhor tradução, que melhor retrata a coisa certa é: no princípio, Deus. É claro que a ordem ali não faz diferença, mas o princípio é muito importante. Que no princípio, Deus, antes de tudo, Deus. Quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor que me chamou, a quem eu sirvo, e a quem eu procuro, e a quem a minha alma anela?
Esse é o Senhor que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus governa, Deus controla e Deus determina todas as coisas. Nós vamos ver, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, o último versículo do capítulo, versículo 33. E eu vou pedir que algum irmão leia, ou alguma irmã leia, Provérbios 16, 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. As pessoas podem lançar a sorte. Sorte, quando a gente fala em sorte, é aquela coisa indeterminada, não é? O que na confissão fala das contingências, das coisas que podem acontecer ou não. Deus, ele ele ainda assim, ele governa essas coisas. As pessoas podem lançar a sorte, mas a decisão vem do Senhor. Era costume em Israel lançarem sortes para saber o que fazer, né? E eu acredito que a igreja perdeu essa prática por falta de entender quem é o Senhor. Mesmo depois da ressurreição, lá no início do livro de Atos, eles lançaram sortes para saber quem seria, quem entraria no lugar de Judas, né? Lançaram sortes, e eu não vejo em lugar nenhum uma palavra da parte de Deus repreendendo aquilo, né, reprovando aquilo. Mas a importância é que é o Senhor quem decide. Outro texto que eu gostaria que nós olhássemos é Mateus capítulo 10, os versículos 29 e 30. Mateus 10, 29 e 30. Uma coisa mais simples. Em Provérbios se falou de sorte que é lançada, mas quem decide é o Senhor. E aqui em Mateus 10, o Senhor Jesus fala, ele diz, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Um pardalzinho, quem é que dá valor ao pardalzinho? Eu estava certa vez numa aula de escola dominical, estava falando sobre o cuidado de Deus, cuidando dos seus filhos, e eu cheguei a esse texto e falei, quem de nós compraria um pardalzinho? Estava absolutamente certo, eu não ia comprar um pardal. Quem é que quer um pardal, né? Eu compraria um canarinho, compraria um outro passarinho e tal. Mas um pardal, não. Ninguém quer um pardal, nada, ninguém dá uma pataca por um pardal. E eu insisti na pergunta, quem é que compraria um pardal? E, de repente, um menininho que estava sentado na frente, uns 5 aninhos, ele levantou a mãozinha. E o irmão dele, te deu um cutucão, reprovando, né? Não, pardal não se compra. Mas olha aqui, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. As coisas que parecem tão insignificantes, tão sem valor, não são sem valor para o Senhor. Não são só as coisas grandes da sua vida, mas as coisas pequenas. Ele cuida, ele zela, ele vela. Então, você está entendendo como olhar quem Deus nos ajuda na questão da oração, por exemplo? Eu posso apresentar diante dele. Eu não lembro o nome da pessoa por quem eu devo orar. Eu nem sei, eu só ouvi falar que a pessoa está em necessidade. Eu nem sei a necessidade da pessoa,
mas eu posso orar. O Senhor conhece, Ele cuida dos pardaizinhos. Nenhum cai por terra, mas eles caem por terra. Mas caem com permissão do Senhor. Então, quando nós começamos a ver quem é esse Senhor, esse Deus que controla todas as coisas, mesmo as minúsculas, as que aos nossos olhos parecem tão insignificantes, mas para Ele tem significado. E os cabelos todos, Jesus fala, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Ele zela, coisa que quem é que se preocupa em contar cabelo? Não, a gente se preocupa em pentear o cabelo quando tem, em zelar pelo cabelo, mas não contar, mas Deus conta. Ele sabe, isso é literal, Ele sabe disso. Ele se preocupa. Então, você está vendo quem é esse Senhor? Esse Senhor, o salmista diz, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Isso é absoluto. Isso é um absoluto de Deus. Então eu posso descansar o meu coração cansado, fatigado, minha alma cansada no Senhor. Por quê? Porque Ele me conhece. O salmista diz, antes que os meus, quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, não sabia nem se era menino ou menina, era uma substância informe. Todos os meus dias foram escritos e determinados. Irmãos, isso é grande. Não é um Deus qualquer que nós servimos. Não é um Deus qualquer. A nossa visão de Deus, às vezes, a concepção de quem Deus é extremamente importante. Eu paro de pensar, olha, isso aí é impossível de acontecer. Aquilo é impossível, não tem condições, eu cheguei no fim. Graças a Deus, quando eu chego no fim, né, das minhas capacidades, é a hora de aprender a depender humildemente do Senhor. É a esse Senhor que eu devo me chegar. Outro texto muito importante, voltando para o livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Isso. O coração do rei, daquele que o rei, não necessariamente aquele que usa a coroa, tá? Mas aquele que está em posição de autoridade. O coração da pessoa que está em autoridade é como um rio. E Deus controla, dirige para onde Ele quer. Essa figura no campo, onde o pessoal na lavoura, onde cultivavam a lavoura, eram feitos uns regos. E aí o agricultor ia com o pé e abria jogava água mais para cá, mais para lá. Então a ideia é essa, ele vai controlando para onde ele quer. O coração do rei, o coração de quem está em autoridade é como um rio, como um rego de água que Deus controla para onde Ele quer, Ele dirige para onde Ele quer. Nós temos um exemplo muito interessante disso no livro de Esther. O livro de Esther é um dos livros que não tem, aliás, é o único livro da Bíblia que não tem o nome Deus. Não aparece o nome Deus. Mas o livro está cheio, está impregnado de Deus. É um bom exemplo para o que nós estamos falando, que nós vemos as causas secundárias, vemos com os nossos olhos físicos, né? Mas a causa primária nós não vemos. E nós precisamos aprender a reconhecer a causa primária,
o próprio Deus, aquele que rege, aquele que governa. E no livro de Esther, no capítulo 6, abra sua Bíblia lá. O contexto é o seguinte: o rei Assuero, ele havia, por influência de Amã, que era um homem perverso que odiava os judeus, o rei havia decretado que os judeus fossem mortos. E Mordecai era um dos homens que seria morto. Mordecai era um judeu e Mordecai há um tempo antes, ele havia descoberto um complô que duas pessoas estavam tramando contra o rei. E Mordecai, que era judeu, avisou o rei: olha, tem duas pessoas tramando a sua morte. E eles pegaram aquelas duas pessoas e pronto, aí acabou o complô. Mas nada aconteceu com Mordecai. Ele não foi recompensado, não foi reconhecido, nem nada. E havia uma sentença de morte contra os judeus. E Esther, que era judia também, ela estava extremamente preocupada com isso. E Mordecai, que era tio de Esther, está dando para acompanhar? Mordecai era tio de Esther, ele falou com ela: olha, Esther, você precisa... Deus te pôs nessa posição. Aliás, ele não usou a palavra Deus, né? Ele falou: você foi promovida a essa posição de esposa de Assuero, que era o rei, para ajudar nessa situação agora, ajudar o povo judeu. Aí, olha o capítulo 6. Estava para acontecer a desgraça, estava para acontecer a morte dos judeus. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Deu insônia no homem. Então, o rei mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Ele fez uma coisa muito interessante. Ele mandou vir o livro daquelas coisas que tinham acontecido no reino e pediu que lessem para ele. Eu estava sem sono, então era uma maneira de conseguir dormir de novo, uma boa maneira. Verso 2: achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero, que eram os que estavam tramando o complô contra Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Não estava escrito nada no livro, e o rei falou: mas o que foi feito? Que recompensa ele recebeu por ter denunciado esse complô? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Naquela noite, antes de Mordecai ser morto, o rei não conseguiu dormir. O rei mandou trazer o livro das coisas que tinham acontecido, das coisas memoráveis, dos feitos memoráveis. E leram para ele, e ele perguntou: mas está faltando uma coisa. O que foi feito de bom para esse homem? Nada. A história continua dizendo que Amã, o homem que havia tramado toda aquela matança contra os judeus, contra Mordecai, Amã, no final, foi obrigado a reconhecer, a proclamar, a honrar Mordecai, que havia salvado o rei. E Amã, depois disso, foi enforcado. Esse Amã, o perverso Amã, foi enforcado e os judeus foram salvos. Mas quem tirou o sono do rei?
Quem deu a ele a ideia de trazer o livro dos feitos memoráveis? A mão do Senhor governando, o próprio Senhor governando todas as coisas. Enquanto você acha que a sua situação ou que a sua vida está sem controle, sem governo nenhum, há um que governa, há um que reina e que tem o coração do rei na mão e inclina o coração do rei para cá e para lá, para onde ele quer. Agora a pergunta é, nós temos o nosso coração submisso a esse rei? O que muitas vezes provoca o conflito é que nós não vemos a mão do Senhor sobre todas as coisas. A outra, que nós ainda queremos, insistimos em que a nossa vontade seja feita. Quando nós chegamos diante de Deus, nós precisamos chegar rastejando. Essa é a atitude correta de nos chegarmos a Deus, sabendo quem é quem. Existe uma revista chamada Quem é Quem. A gente precisa escrever essa quem é quem eu sou. Abraão, abra sua Bíblia em Gênesis, para termos um exemplo de alguém que sabia quem ele era. Gênesis capítulo 18, o versículo 27. Alguém pode ler? Gênesis 18, 27. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Isso. A ocasião em que Abraão diz isso é quando ele intercede em favor de Ló e das cidades de Sodoma e Gomorra, e ele está intercedendo. Deus falou, olha, eu estou indo lá, os anjos estão indo lá, para ver se realmente o clamor que subiu ao céu confere, se realmente a situação está do jeito que está, e se não for assim, eu saberei. E Abraão intercede em favor de Ló, o sobrinho dele estava lá, e a família do sobrinho. E Abraão diz ao Senhor, ele intercede, começa falando, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir assim mesmo? E Deus falou, não vou destruir se tiver 50 justos. Aí Abraão diz, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Pó e cinza. Pó é o entulho. Cinza, uma coisa que não presta para nada. A ideia é essa. Eu sou um entulho. Eu não presto para nada, mas eu me atrevo. Eu tomo coragem para falar com o Senhor. Mas ele chegou da forma certa diante do Senhor. Ele intercedeu da maneira certa. É assim que nós devemos nos chegar ao Senhor. Mas quando nós estamos tratando dos decretos de Deus, nós vimos que Deus não é autor do pecado e Ele não é corresponsável pelo pecado, mas Ele governa, Ele permite que os seres livres, autônomos, que tomem as decisões e Ele usa mesmo as decisões perversas e pecaminosas para a glória dele. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, vamos escutar Pedro falando isso. Pedro, no dia de Pentecostes, falando sobre isso, ele tinha um discernimento de quem Deus era, ele via da maneira como Deus vê, ele tinha uma clareza quanto a isso. Na pregação, ele diz, no verso 23, Atos 2, 23, ele diz, sendo este, o Senhor Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos.
Então, Deus, ele determinou, ele pré-ordenou que isso acontecesse. Não foi eu já ouvi algumas pessoas falando sobre mas que acidente, que coisa, que pena, né? Não deu certo. Jesus foi morto. Não, não é. Ele foi morto, sim, não foi um acidente de percurso. Isso foi predeterminado por Deus. A Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus ordenou, foram responsáveis pela morte dele, Pilatos e Pedro diz, vós o matastes e crucificando-o por mãos de iníquos. Não foram os judeus que foram lá e crucificaram, eles fizeram isso, os judeus, né? Crucifica-o. Fizeram isso por mãos de iníquos, por mãos de romanos, por mãos de pagãos. Mas ele foi entregue pelo determinado desígnio, pela ordem de Deus, isso não foi um acidente de percurso. E depois, em Atos 4, os apóstolos, quando eles são ameaçados, eles oram falando a mesma coisa. Eles tinham esse discernimento de quem Deus é e das coisas que aconteciam. Olha no versículo, os versículos 27 e 28. Eles estavam orando, né, a partir do versículo 23, fala que uma vez Pedro e João foram soltos, eles voltaram, eles foram presos, foram açoitados, foram ameaçados, mas quando foram soltos, eles se reuniram com os demais irmãos e oraram, dizendo começando no verso 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram contra o teu santo servo Jesus, com gentios e gente de Israel, verso 28 agora, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isso foi predeterminado. Foi perversidade da parte dos judeus e dos romanos, mas foi algo governado, predeterminado por Deus. Outro exemplo muito, muito importante em Gênesis capítulo 45, quando na história de José, os irmãos conhecem a história de José. Ele foi vendido pelos irmãos, os irmãos tinham inveja dele, e quando ele foi atrás deles, a pedido do pai Jacó, foi ver como é que estavam os irmãos, eles o pegaram, eles o prenderam, jogaram num poço, e quando passavam ismaelitas, mercadores, eles pensaram vamos fazer uma graninha com esse irmão que não presta. Eram invejosos e maldosos, e venderam José. José foi para o Egito como escravo, ele foi vendido com uma corda no pescoço, preso. No capítulo 45 de Gênesis, quando José se dá a conhecer aos irmãos. Lá no Egito, José, com o passar dos anos, ele foi promovido a governador do Egito. Ele estava só abaixo de Faraó, mas ele era depois de Faraó, ele era o maioral do Egito. E quando os irmãos vão em busca de ajuda, em busca de mantimento, José se revela a eles, e no verso 5, no finzinho do versículo, Gênesis 45, 5, ele diz: Deus me enviou adiante de vós. No versículo 7, ele diz: Deus me enviou adiante de vós.
E no versículo 8, ele diz: assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Não fostes vós que me enviastes para cá. Ele estava falando com os irmãos e ele estava olhando a coisa do ponto de vista de Deus. Não foram vocês que me mandaram, foram eles, não foram? Do nosso ponto de vista, sim, foram eles. Eles tiveram más intenções com José, eles fizeram mal a José, mentiram para o pai, que José tinha sido comido por uma fera. Mas José disse: olha, não foram vocês, foi Deus. Ele estava livre da amargura, livre daquela mágoa deles, né? Ele, com certeza, ele lutou, porque ele era homem semelhante a nós. Com certeza chegou um ponto onde ele teve que lutar com aquilo que tinha sido feito contra ele. Mas Deus deu a ele graça e misericórdia para chegar à compreensão que não tinham sido eles, mas Deus governou aquilo. Mesmo o mal que eles fizeram e intentaram contra ele, Deus o tornou em bem. No fim do livro de Gênesis, no último capítulo 50, o versículo 20, ele repete isso. Agora ele fala um pouco mais explicitamente aqui, em Gênesis 50, 20. Ele está falando com os irmãos dele de novo. Ele diz: vós, na verdade, intentastes um mal contra mim. Ele está falando: ó, eu sei, vocês pensaram mal, vocês planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele diz: vocês planejaram o mal, mas Deus tornou esse mal que vocês planejaram em bem. Deus governou, Deus ordenou que o mal planejado contra ele se tornasse em bem. Séculos depois, Paulo fala uma coisa bem semelhante, porque é o Espírito de Deus por boca de Paulo que fala. É o mesmo autor, lá do livro de Gênesis, indo até Apocalipse, o mesmo autor, o Espírito Santo, o mesmo Deus, se revelando. Os irmãos conseguem pensar no texto que Paulo fala, a mesma coisa que José fala? Romanos 8, 28, que é um texto que às vezes é uma boia para nós, né, no meio da tormenta, no meio da água, né? A gente parece que está afogando, está submergindo. Romanos 8, 28. Alguém pode ler em voz bem alta? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso. Essa eu acho que é uma das melhores versões. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Não, a minha tradução diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está certo, não há dúvida. Mas fica mais evidente, Deus age em todas as coisas. É Deus quem age, não são as coisas em si que são boas. Às vezes é uma coisa de extrema dificuldade. É a perversidade de alguém comigo, ou a perversidade de alguém que está numa situação onde eu sou afetado. Mas Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é para o bem de qualquer pessoa, mas daqueles que o amam,
que são chamados segundo o seu propósito. É o amor de Deus, é o cuidado de Deus para com sua família. A coroa da vida está reservada para aqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você ama o Senhor, você deseja fazer a vontade dEle, você deseja viver da maneira imperfeita. Você sabe disso, você sabe que não está no nível que deveria estar, mas no seu coração você tem o desejo de andar com Deus, de amar, de pôr em prática a palavra dEle, de obedecer aos mandamentos dEle, de humildemente andar nesta terra até o dia em que Deus te chamar para a glória. Ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem, o seu bem. Não é que todas as coisas vão dar certo, não é isso. As Escrituras são muito claras quanto a isso, né? Nós vamos passar, nós temos aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus venceu o mundo. E eu posso ter aquela certeza serena, simples, de uma criança. Não, eu estou vendo o menininho aqui no colo da mamãe dele, quietinho, está ali, seguro, né? Está ali, quietinho. Por quê? Porque ele sabe que ele não precisa preocupar com almoço, não precisa preocupar com aluguel, não precisa preocupar com nada, né? Ele está ali. O papai e a mamãe suprem, né? Aquela atitude infantil mesmo. Nós precisamos aprender a nos tornar crianças diante do Senhor, né? Senão nós sempre vamos estar tentando entender as coisas com a nossa mente. Porque eu não entendo. Eu conheço uma irmã muito querida. O problema dela era tentar entender as coisas. Uma vez ela e o esposo estiveram na nossa casa, eles não eram daqui de Londrina. Aí eles iam pegar um voo e justamente naquele dia deu uma chuva violenta, forte. E ela ficava falando, eu não entendo, eu não consigo entender, porque justamente hoje que está acontecendo isso, eu não consigo entender. E a alma toda aflita, toda... Então, não é que não era uma irmã, não é uma irmã, é uma irmã, mas ela mesma se punha em situações de, em vez de simplesmente, Senhor, a chuva é a chuva torrencial, a tua palavra diz que ela é mandada, o Senhor manda, justamente para nós sabermos que não temos controle sobre as coisas. Em vez de descansar nisso, não, eu tenho, porque eu tenho passagem, eu preciso chegar lá e tal. Aquele conflito interior. Por quê? Porque eu não vejo quem Deus é e quem eu sou. Pó e cinza. E eu me atrevo a chegar diante do Senhor como filho, porque Ele me convida a chegar assim. E descansar, lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Irmãos, nós temos muito mais coisas para ver e, se Deus permitir, no próximo domingo eu gostaria de falar um pouco, pegar alguns exemplos, especialmente no livro de Jeremias, mostrando como, nos Salmos e no livro de Jeremias, mostrando como Deus governa, como Ele age, como na história do povo dele Ele agiu. Isso é muito saudável a gente ver como Deus agiu no passado para nos incentivar hoje. Eu ouço muito algumas pessoas falando, puxa, hoje está difícil, hoje está difícil de viver, hoje a nossa situação está complicada. Mas nunca foi fácil, nunca foi. Se você começa a ler os irmãos antigamente, pensa um pouquinho na época de Moisés. Era proibido ter meninos
Podiam nascer meninas, mas os meninos tinham que ser afogados no rio Nilo. Quer coisa mais difícil que isso? Nascer um neném em casa, você ter que afogar o bichinho? Quem é que faria isso? Mas Deus, naquela noite, não deixou o rei dormir. Foi Deus. Senhor, nós curvamos a nossa fronte reverentemente diante de Ti. Te damos graças porque Tu não mudas, Tu és o mesmo Deus desde sempre. Pedimos que nos ensines, nos concedas a Tua graça, abra os nossos olhos, nos firmes os pés na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmão, antes de terminar, eu queria sugerir 2 livros. Um é esse aqui do Dr. Martin Lloyd Jones, Grandes Doutrinas Bíblicas. É uma trilogia, são 3 livros. Esse primeiro é Deus o Pai, Deus o Filho. Ele trata das grandes doutrinas, uma delas é sobre o que nós estamos falando, sobre os decretos de Deus. Vale a pena ler todo e qualquer livro desse irmão. Ele tinha curso de medicina e ele foi assistente do rei, assistente do médico da rainha da Inglaterra, quando Deus o chamou para o ministério. Ele largou tudo, foi para o ministério, e um homem que vale a pena a gente ler. A gente é edificado, desafiado toda vez que lê. Outro livro é esse, Deus é Soberano. A capa está desatualizada, ele já está saindo com outra capa, mas o livro é o mesmo. Deus é Soberano, do A.W. Pink. Vale a pena ler. Esse foi um instrumento de Deus na minha vida. A primeira vez que eu tentei ler esse livro, eu era professor no seminário onde eu tinha estudado, e um aluno chegou e falou: professor, lê esse livro, é bom. Falei, tá, que bom, eu sempre gostei de livro e tal. Peguei o livro e comecei a ler. Eu acho que eu li 1 ou 2 capítulos e eu fiquei doente. Literalmente, eu fui para a cama, fiquei 3 dias doente. Doente. Porque ele falava e fala coisas que eram tão contrárias ao que eu cria. Falei, mas não é possível Deus ser desse jeito. Eu não acredito nisso. Gerou um conflito dentro de mim violentíssimo. E eu não sei o que eu fiz com o livro, eu sei que eu sumi com o livro. Eu devo ter queimado, jogado fora, alguma coisa eu fiz. E eu não queria saber do assunto. Eu me fechei para esse assunto. Achei, não, isso aí é conversa, eu não acredito nisso, e pronto, acabou. Cerca de uns 20 anos depois, Deus abriu meu entendimento, me humilhou até o pó, para aprender que a salvação é do Senhor. E eu recomendo de todo o meu coração, leia qualquer desses 2 que eu estou indicando. Leia, não é que você vai ficar doente, isso é uma experiência minha, né? Não é? Tá bom. Vale a pena, minha irmã. Mas leia com aquela simplicidade que eu falei hoje de manhã, a simplicidade de conhecer a verdade, o que as Escrituras dizem. E o que é bom nesses autores, no Martin Lloyd Jones, no Pink, eles não ficam floreando a coisa, eles partem do texto bíblico para... Eles tiram dali a doutrina e nos expõem com uma simplicidade que, às vezes, hoje em dia, não é muito comum. Então, leia, faça questão de ler, vale a pena. Bom? Deus abençoe vocês, a nós, né? Amém.